Olá, queridos inscritos do canal. Estou de volta, mais uma vez aqui. Eu dedico esse vídeo então a vocês, dedico esse vídeo aos meus alunos do SESI, do 9º ano, aqui de São Paulo, né? Dedico também esse vídeo ao meu sobrinho, ao Bernardo. Ele falou: tio, eu vou assistir. Então tá aí, B, esse vídeo aqui é para você. Embora talvez esse conteúdo ainda você não domine, certamente ele não domina, tá bom? Mas fica aí o registro. Agora eu vou, de certa maneira, direcionar essa palavra aos meus alunos do 9º ano. Então, no nosso capítulo 4, a gente trabalhou com retas paralelas cortadas por uma transversal, a ideia de ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos, opostos pelo vértice. E nesse vídeo aqui eu vou trabalhar exatamente essas questões, né? No próximo vídeo, então, que vai ter também a parte 2, a gente vai trabalhar ângulos na circunferência. E a gente varre todo o conteúdo, tudo aquilo que a gente tratou no capítulo 4. O capítulo 5 trata de trigonometria no triângulo retângulo. Então, a utilização do seno, cosseno e tangente de um ângulo. Isso aqui, então, vai estar lá, capítulo 5. Né? E o capítulo 6, ele vai tratar de proporcionalidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre teorema de Tales e de semelhança. Figuras semelhantes e triângulos semelhantes, né? Então, basicamente, é essa sequência que a gente vai seguir. Então, prometo que até, vou dizer, essa semana, no mais tardar a próxima semana, então esses vídeos vão ser publicados. Por que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar porque eu também ganhei um presentão, né? Ganhei um presentão do meu filho, que é uma mesa. A mesa está aqui do ladinho. É uma mesa, é um tablet, na verdade, né? Mas é um tablet que eu consigo escrever e ele funciona como se fosse uma segunda tela. Então fica muito mais fácil, mais ágil, e eu tentei transformar isso nessa aula. Então basicamente é isso, tá? Então a gente vai tratar nesse vídeo sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Vai aparecer então alguns formatinhos. Ó, eu posso aparecer aqui, provavelmente eu não apareça mais desse jeito, somente para terminar o vídeo. Aqui o conteúdo, então, que vai ser o destaque, e tem horas que, se eu precisar aparecer, eu apareço nessa configuração, tá bom? Então vamos para lá, vamos lá. Preferi usar essa configuração, tá bom? Vamos só para o conteúdo agora. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos embora. Então aqui, próximo. Então o que a gente tem, ó? Imagina as duas retas, R e S, e a gente vai usar essa simbologia. Então a reta, deixa eu usar esse marcador aqui, fica mais fácil para vocês enxergarem. R, duas barras, S. O que significa isso? Que as retas R e S são paralelas. Essa é a simbologia. Tá? Então essas duas retas aqui, elas são paralelas. E essa daqui, eu vou chamar de reta T, vai ser a nossa transversal. Quando a gente olhar, traçar essa reta transversal, o que eu vou ter? Eu vou ter alguns ângulos aqui formados entre essa transversal e essas retas paralelas. Quantos ângulos? 8 ângulos, ó. Aqui, imagina aqui, vamos andar no sentido anti-horário. Então, aqui seria o ângulo 1, 2, 3, 4. E esse mesmo desenho, ele vai se repetir aqui, ó. Então, eu teria o 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou trabalhar e vou tentar nomear esses 8 ângulos, ver qual é a relação entre eles. Vamos fazer isso? Então,
Primeiro, ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? Eu vou olhar, então, para a reta e para a transversal. Então, eu vou olhar para a reta S e vou olhar para a reta R. E ver aqueles que ocupam a mesma posição relativa. Então, dá uma olhada aqui. Ó. Imagina esse ângulo. Ele está aqui, ó, ele forma do nosso lado direito. Então, se a gente considerar essa reta como esquerda e direita, ela está do lado direito e é o superior direito. Quem está na mesma posição aqui em relação à reta R? Você vai ver que é esse ângulo aqui, ó. Se eu chamar esse ângulo de 1, esse ângulo ocupa a mesma posição, uma posição correspondente. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Então, ângulo 1 e o ângulo 5 são ângulos correspondentes. O ângulo 2, o correspondente a ele vai ser aqui o ângulo 6. O ângulo 3, o correspondente aqui vai ser o ângulo 7. E o ângulo 4, o correspondente aqui é o ângulo 8. Observe o seguinte, ó. Deixa eu aparecer aqui. Observe o seguinte, olhe para cá e você vai ver que eles estão ocupando a mesma posição relativa. Então, o ângulo 1, ele é um ângulo superior e está do lado direito. O ângulo 5, ele também é um ângulo em relação à reta R. Ele é o superior e está do lado direito também. Então, se eu pegar o ângulo 2, ele é um ângulo superior e está do lado esquerdo. Então, da reta transversal. E você vai ver que o correspondente é o 6. Eu já fiz essa anotação aqui de cor para a gente ficar mais claro, para a gente observar. Então, vamos voltar para cá. Beleza? Então, agora a gente tem o 4, o ângulo 4 e o ângulo 8. Qual a característica desses ângulos? Esses pares de ângulos, eles têm a mesma medida. Então, o ângulo 1 tem a mesma medida do ângulo 5. O ângulo 2 tem a mesma medida do ângulo 6. O ângulo 3 tem a mesma medida do ângulo 7. O ângulo 4 tem a mesma medida do ângulo 8. Então, vou dizer aqui que os pares possuem a mesma medida. Tá certo? Esses são os ângulos correspondentes. Ângulos opostos pelo vértice. Isso aqui não aparece quando a gente coloca retas paralelas cortadas por transversal, mas é interessante a gente observar isso. O que é o vértice? Ó, vamos imaginar aqui a reta T e a reta R. A reta S aqui. Observa que eles se encontram nesse ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de vértice. Então, o que são opostos pelo vértice? Vai ser este ângulo e este ângulo. Ó, eles estão opostos exatamente pelo vértice. 1 e 3. Só 1 e 3? Não, pro. O 2 e o 4 também. 2 e 4. Se a gente for para a parte de baixo, o 5, 6, o 7. E o 6 e o 8. O que esses ângulos são? Eles são ângulos opostos pelo vértice. Qual é a característica dos ângulos opostos pelo vértice? Os pares possuem a mesma medida. Então, o 1 tem a mesma medida do 3. O 2 tem a mesma medida do 4. O 6 tem a mesma medida do 8. E o 5 tem a mesma medida do 7. Alternos internos. Então, a ideia de alternar interno é nessa parte aqui, ó. É entre a reta R e a reta S. A gente vai considerar isso aqui como interno. Como vai alternar, o que vai acontecer? Um vai estar em cima e o outro vai estar embaixo. Um vai estar do lado esquerdo, o outro vai estar do lado direito. Então, imagine esse ângulo 3. Ó, observe que ele está na parte interna. Quem é o correspondente a ele, né? É o 5. Observe que eles são alternos. Então, um está à esquerda da reta T, o outro está à direita da reta T. Um está acima, o outro está abaixo. Então, 3 e 5. Quais são os outros dois? O 4 e o 6. Observe que eles são alternos internos.
Qual é a característica dos ângulos alternos internos? Eles também possuem a mesma medida, esses pares. Então, a medida do ângulo 3 é a mesma medida do ângulo 5, a medida do ângulo 4 é a mesma medida do ângulo 6, alternos internos. Mesmo raciocínio, só que agora alternos externos. Então, a gente vai pensar na parte superior aqui, ó, acima da reta S e abaixo da reta S. Acima da reta S e abaixo da reta R. Então, vamos lá. Alterno, ó, observe que ele está do lado direito, na parte de cima. O que eu vou ter? O ângulo 7. Um está à esquerda, outro à direita. Ambos estão na parte de cima, né? São externos, não estão na parte interna aqui. Então, 1 e 7, 2 e 8. 1 e 7, 2 e 8. Esses pares também possuem a mesma medida. Eles são alternos externos. Colaterais. Colaterais, eles estão do mesmo lado. Colaterais internos. Então, eu vou ter aqui ó, o 4 e o 5. Eles estão do mesmo lado. Só eles? Não. O 3 e o 6. 3 e 6. O que acontece com esses ângulos? Eles somam 180 graus. Os colaterais internos somam 180 graus. E eu tenho os colaterais externos. Então, eles estão na parte aqui, ó, acima da reta S e abaixo da reta R. Do mesmo lado. Então, vamos lá. 1 e o outro vai estar aqui, ó. 8. 1 e 8. O outro vai estar aqui. 2 e 7. Qual é a característica desses ângulos? Eles somam 180 graus. Basicamente, é essa a teoria. Deixa eu aparecer aqui. Basicamente, é essa a teoria. E agora a gente vai resolver aí algumas questões, tá? De maneira bem rápida. Então, vamos para elas. Vamos ler aqui. Vamos ver qual é a indicação aqui, ó. Vamos fazer a leitura. Sendo A paralelo a B. Então, as retas A e B são paralelas. E essa daqui, então, é uma transversal. Calcule x, y e z indicados em cada figura. Então, vamos olhar aqui, ó. Observe que se aqui é 65, aqui também é 65. Por quê, professor? Eles são opostos pelo vértice. Então, eu posso considerar aqui, ó, esse aqui é 65. Aqui também é 65. Opostos pelo vértice. Então, primeira conclusão. Qual outra conclusão que eu posso chegar? Se aqui é 65, o z também é 65. Por quê, professor? Porque eles são alternos internos. E os ângulos alternos internos têm a mesma medida. Poderia ser aqui, ou eu posso usar esse aqui ainda, ó. Dizer que este ângulo tem a mesma medida que esse. Por quê? Porque esses dois ângulos aqui, eles são correspondentes. Então, eu posso dizer que este ângulo e esse ângulo são correspondentes, logo, o z é igual a 65. Ou, o z é 65, se eu considerar esse ângulo aqui, eles são alternos internos. Então, z é 65. E agora observa aqui que o z mais o y equivale a meia volta. Meia volta, 180 graus. Então, y mais z mede 180 graus. Se eu quero o valor de y é exatamente 180 menos 65, que vai dar 115 graus. Então, está respondido, ó, o x vale 65, o y vale 115 e o z também vale 65. Observe que as justificativas desses ângulos vieram exatamente por eles serem alternos, internos, correspondentes, formar um ângulo raso. Tudo bem? Vamos olhar para essa daqui.
Então, o que ele quer? Ele quer também o valor de x, y e z. Esse aqui está um pouquinho mais complexo. Esta reta A e a reta B são paralelas, tá? Vamos tentar enxergar alguma coisa. Observe que este ângulo e este ângulo, eles estão do mesmo lado. Então, eles são colaterais. Colaterais externos. Eu posso usar essas relações. Mas, basicamente, vamos usar inicialmente a ideia de opostos pelo vértice. Então, 3x mais 30 graus é igual a z. Por quê? Opostos pelo vértice. Primeira equação. Segunda equação, observe aqui que x mais 10 é igual a y. Por quê? Opostos pelo vértice. X mais 10 é igual a y. Eles são opostos pelo vértice. E agora eu posso usar esta relação. Ó. Há uma relação entre este ângulo e este ângulo assim. Eles estão do mesmo lado. Eles são colaterais externos. Eles não estão na parte interna entre A e B. Estão na parte externa. E os ângulos colaterais somados, eles resultam em 180 graus. Então, a gente pode escrever que 3x mais 30 mais x mais 10, isso aqui tem que dar 180 graus. 3x mais x, eu vou ter 4x. 30 mais 10, eu vou ter 40, igual a 180. Agora eu vou tirar 40 graus dos dois lados dessa igualdade. Se eu tirar 40 graus aqui, vai ficar 4x, mais 40 menos 40, zerou, ficou só o 4x. Igual 180, se eu tirar 40, fica 140. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir os dois lados por 4. Então, se eu dividir por 4, 4 dividido por 4 dá 1. Então, vai ser só o x, igual 140 dividido por 4, vai dar 35. Então, a gente achou o valor do x, ó. Esse x aqui está valendo 35. Então, vamos trazer essas informações. Então, a gente sabe que o x é 35, guarda isso, ó. 3x mais 30 é igual ao z, e x mais 10 é igual a y. Vou trazer aqui para o próximo slide, ó. X é 35, 3x mais 30 é o z, equação 1, e x mais 10 é o y, equação 2. O x é 35, então vamos substituir aqui, ó. Quem que é o z? Vai ser 3 vezes o x, que é 35, então 3 vezes 35 mais 30. 3 vezes 35 dá 105. 105 mais 30, 135. Então, achamos o z. Lembra que o problema ele pede o valor de x, y e z. O y vai ser igual a quem? Ó? Vamos substituir aqui o x por 35. 35 mais 10, 45. Pronto, resolvido esse problema. X vale 35, y vale 45 e o z vale 135. Então, observa aqui, ó, 135. Aqui também dá 135. Se a gente fizer 3 vezes 35, dá 105, mais 30, 135. Se a gente substituir aqui por 35, fica 35 mais 10, 45, e o y é 45. Calcule x, y e z sabendo que as retas R e S são paralelas. Então, reta R e S são paralelas. Por onde a gente começa, professor? Observe que aqui vale 150. Eu poderia começar aqui, ó, completar esse lado aqui e dizer que ele vale 30, né? Porque esse aqui, ângulo aqui, é um ângulo raso, ele vale 180 graus. Mas eu vou tentar observar outra coisa. A transversal está aqui, ó. Então, se aqui é 150, o correspondente é esse ângulo todo aqui, ó. Eles são ângulos correspondentes. Esquece essa reta aqui.
Então, se aqui é 150, aqui também é 150. Só que já foi 80. Então, 150 menos 80, esse ângulo aqui está valendo 70 graus. Esquece essa reta, tá? Então, se eu esquecer essa reta, se aqui é 150, aqui também é 150. Esses ângulos são correspondentes. Tá? Já tenho 80, aqui é 70. Se aqui é 70, aqui o x também vale 70, porque eles são opostos pelo vértice. A gente consegue achar quanto que vale aqui, ó. Se aqui eu tenho 70 com 50, com 80, perdão, eu tenho 150. Observa que aqui eu tenho essa volta aqui tem que dar 180 graus. Então esse ângulo aqui só pode valer 30. Como aqui é 30, o z, perdão, também é 30, porque eles são opostos pelo vértice. Poderia ter olhado aqui também, né? Então concluiria que o meu z é 30. Então, perfeito. Qual outra relação que eu tenho? O que eu escrevi aqui? Que y é igual a 70 mais z. Porque observe, ó, eles são correspondentes. Esse y e esse ângulo aqui, eles são correspondentes. Então, esse ângulo é 70 mais z, só que o z é 30. Como o z é 30, esse y só pode ser 100. Então, esse ângulo aqui é 100. Deixa eu só voltar aqui. Já conseguimos, né? Porque ele pedia x, o y e o z. Então, o x é 70, o y é 100 e o z é 30. Deixa eu aparecer aqui do lado. Então, eu queria que você observasse, tá? Então, por onde a gente começou? A gente começou observando aqui, ó. Aqui é 150 graus. Esse lado aqui é 150 graus. Então, se esse lado é 150 graus, esse lado aqui também é 150 graus. Se aqui é 150 graus, o que faltava era 70. Meia volta tem que dar 180 graus. Então, eu fiz meia volta usando esse lado e concluí que aqui é 30. Poderia já concluir aqui que aqui é 30. E depois eu usei o conceito de ângulos correspondentes, paralelas cortadas pela transversal. Então, observe que eu estou olhando para essa transversal, esquece essa daqui. Então, o y vai ser o 70 mais o z. Tudo bem? Então, vou deixar só o conteúdo. Vamos para o próximo. Qual a minha dica, tá? Acabei não falando, mas a minha dica é: você dá uma pausa no vídeo e tenta resolver. Tá? Olha para cá, vê o que você consegue enxergar e tenta resolver. Caso você não consiga resolver, aí você segue para ver a resolução. Vamos ver o que a gente consegue compreender, ó. Eu dei uma virada aqui para a gente entender que essa aqui, ó, são as retas paralelas cortadas por transversais, tá bom? Eu sempre olho para uma transversal, tá? É mais fácil enxergar as relações. A primeira relação que eu enxerguei aqui foi a seguinte: este ângulo e esse ângulo. Então, eu não estou olhando para esta reta, tá bom? Estou olhando só para essa transversal. Observe o que eles são. Eles são colaterais, estão do mesmo lado, colaterais internos, estão entre as retas. O que a gente sabe? Que a soma deles é 180. Então, se eu pegar 3x mais y, isso aqui tem que ser 180 graus. Agora eu vou olhar para o z. Então, olha o z e olha o 3x. Estou olhando, esquece essa reta, estou olhando para cá. Então, aqui e aqui. O que eles são? Eles são alternos internos. Então, o z, eu posso dizer que é 3x. Tudo bem?
que mais que eu posso fazer? Observe que tem esses três ângulos. Então, eu tenho este ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Então, 2x mais z mais 120. Isso aqui tem que dar 180 graus. E agora eu vou trabalhar com essas três equações. Vou trazê-las para o próximo slide para a gente ficar mais fácil. Ó. 3x mais y igual a 180. Onde a gente tirou? Aqui do vermelhinho. Ó. Y mais 3x, eles são colaterais, internos. Eles somam 180 graus. O z é igual a 3x, porque eles são alternos internos. E 2x mais y mais 120 mede 180 graus. Por quê? Porque eu estou olhando para esse triângulo. Então, vamos deixar essas três equações aqui em evidência. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Observe que aqui eu tenho 3x, y, eu não sei quem é o x, não sei quem é o y, não posso mexer com essa equação ainda. Z é igual a 3x, observe que eu também não sei quem é o x, nem quem é o z, não consigo mexer nessa equação ainda. Aqui eu tenho que 2x mais z mais 120 vale 180. Ah, eu não tenho quem é o x e não tenho quem é o z. Tenho, né? O z eu posso trocar por 3x. Se eu trocar por 3x, eu fico só com x aqui. Aí eu consigo resolver. Então, o segredo dessa equação aqui é mexer no z, ó. Eu vou trocar o z por 3x. Então, como é que vai ficar, ó? 2x mais o z, que vale 3x, mais 120 igual a 180. 2x mais 3x, 5x, mais 120, 180. Eu vou subtrair 120 dos dois lados. Se eu subtrair 120 aqui, eu vou ficar só com 5x. Se eu subtrair 120 desse outro lado, eu vou ficar com 60. Eu vou dividir os dois lados por 5. 5 dividido por 5 dá 1, vai dar só o x aqui, e 60 dividido por 5 dá 12. Opa! Agora a gente consegue achar. X é 12, então a gente consegue achar quem é o z, ó. O z vai ser 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. E agora eu tenho aqui, ó, 3x. Eu não preciso fazer 3 vezes 12 de novo, né? Porque o z vale 3x. Então, eu já posso escrever aqui, ó, 36, que é o 3x, que seria 3 vezes 12, mais o y vale 180. Eu vou tirar 36 dos dois lados, tirando 36 desse primeiro membro aqui, vai ficar só o y. E tirando 36, 180 menos 36, a gente vai ficar com 144. Está resolvido, ó. X vale 12, o y vale 144 e o z vale 36. Beleza? Vamos para o próximo. Quanto mede o x aqui? Sendo R paralela a S, qual é o valor de x? Então, vamos lá. Qual vai ser a estratégia? Eu vou traçar uma reta aqui, ó, cortando esse ângulo x em duas partes. Ó, aqui vale 20, esse pedaço aqui também vale 20, porque eles são opostos pelo vértice. É isso aí. Esse aqui é 60, aqui também é 60. Justificativa, opostos pelo vértice. Eu vou traçar essa reta aqui. Traçando essa reta, esse aqui e esse aqui, eles têm a mesma medida, porque eles são alternos internos. É isso aí. Então, essa parte aqui, ó, vale 60. E se aqui é 20, aqui também é 20, pelo mesmo motivo. Eles também são alternos internos. Então, se aqui é 20, aqui é 20. Observe que essa reta que foi traçada, que essa reta auxiliar, é paralela a R e S. Então, o ângulo X é essa soma, né? 60 mais 20, 80. Vamos ver um próximo, parecido com esse. Então, vamos lá. A gente vai usar a mesma estratégia, tá?
Então, observa que aqui, só para voltar, aqui era 70 e aqui 130. Eu vou escrever do ladinho ali para a gente não perder. Então, essa medida era 70 e aqui 130. Vamos traçar as retas paralelas. E agora vamos ver a quais conclusões a gente chega. Aqui é 90 graus, então esse pedacinho aqui, 90 graus, alternos internos. Esse ângulo também é igual a esse ângulo. Esse pedacinho aqui é 90. Eu sei que esse ângulo inteiro é de 130. Então, se eu fizer 130 menos 90, esse ângulo vale 40. Se aqui é 40, aqui também é 40. Eles são alternos internos. Eu sei que esse ângulo todo, ele valia 70 graus. Já contei 40, 70 menos 40, 30 graus. Se aqui é 30, aqui também é 30. São ângulos correspondentes. O x, portanto, vai ser o que falta para 180. X mais 30 igual a 180. Vamos subtrair 30 dos dois lados. Subtraindo 30, x, então mais 30 menos 30 zerou, fica só o x. E 180 menos 30, 150. Vamos para o próximo. Sabendo que R é paralela a S, determine os valores de x e de y. Vamos lá, que isso aqui é bem interessante. Observe, então, vamos olhar para cá. Ó. O que acontece aqui? Esses ângulos são o quê? Se eu pensar em x e o 100. Se aqui é x, aqui também é x. Eles são alternos internos. Eu poderia já pensar assim, ó. Se aqui é y, aqui também é y. Eu vou até voltar um pouquinho. Deixa eu me aparecer aqui para você. Então, eu usei essa relação aqui para mostrar, por exemplo, se aquele ângulo é x, o outro também lá em cima é x. Por quê? Eles são alternos internos. Mas eu poderia ter pensado assim, não existe uma única forma de resolver, tá? Então, antes de fazer isso, eu poderia ter pensado assim, ó. O que você poderia ter pensado? Esses dois, eles são colaterais internos. Então, a soma deles é 180 graus. Esses dois aqui, ó, o y e o 95, também são colaterais internos. A soma deles é 180 graus. O raciocínio usado aqui foi, se aqui é x, aqui é x. Justificativa, eles são alternos internos. Se aqui é y, aqui também é y. Justificativa, alternos internos. E agora eu olho aqui e percebo que isso aqui é um ângulo raso. Então, x mais 100 tem que valer 180 graus. E o x só pode ser 80 graus, né? Tiro 100 dos dois lados, x vai ser 80. Então, ficaria x igual a 80. Mesma coisa aqui, ó. Então, y mais 95 vale 180 graus. Se eu tirar 95 dos dois lados, 180 menos os 95, 85 graus. Questão tranquila, né? Vamos para essa. Então, você pode tentar fazer e depois você vem para resolução. Ai, professor, esse aqui tá difícil. Vamos com calma. As retas paralelas aqui. E essas aqui são as transversais. Então, se eu olhar para as transversais, por exemplo, aqui é 70, aqui também é 70. Justificativa, eles são alternos internos. Se aqui é y, aqui também é y, alternos internos. E aí eu já tenho as minhas equações, ó. X mais 70 tem que ser 180 graus, isso aqui é um ângulo raso. X é 110, e a outra aqui, 2x, 2y mais y, tem que ser igual a 180 graus. 3y mede 180 graus, dividindo os dois lados por 3, y vai ser 60. Tá? Outra possibilidade era não enxergar, por exemplo, que esses ângulos aqui eles são alternos internos e pensar aqui nos colaterais. Se eles são colaterais
internos. Então, a soma deles é 180 graus. Tá? Vamos para o próximo. Então, aqui, vamos lá. Olha o que ele está colocando para a gente. Se R é paralelo a S, então essa reta R é paralela à reta S. E a reta T é paralela à reta U. Então, essa reta e essa outra reta também são paralelas. Qual deve ser o valor de cada ângulo indicado por letra na figura? Então, ele quer saber quanto que mede X, quanto que mede Y, quanto que mede Z. Aqui é o que você enxerga, tá? Então, você poderia dizer assim, professor, eu estou enxergando, ó, o 130 e o Z, eles são colaterais internos. Como eles são colaterais internos, a soma deles é 180 graus. Ah, professor, eu estou enxergando que se aqui é Z, aqui também é Z, porque eles são alternos internos. E Z mais 130 é 180. Logo, o Z só pode ser 50, professor. 50 mais 130 dá 180. Subtraindo 130 dos dois lados, né? Outra possibilidade de enxergar. O que mais você está enxergando? Como essas retas? De onde eu tirei que o x é igual ao z? Observa aqui, ó. Se eu olhar para cá e para cá, vê se vocês conseguem enxergar que esses dois ângulos aqui, eles são correspondentes. Esse ângulo e esse ângulo, eles são correspondentes. Então, o x é igual a z. Olha lá, ângulos correspondentes. Então, o x também vale 50. X mais y mede 180 graus. Por quê, professor? Porque eles são colaterais internos. Como eu tenho o valor do x, eu consigo achar o valor do y. Então, fica 50 mais y igual a 180. Tirando 50 dos dois lados, 180 menos 50, 130. X é 50, y 130 e z 50. Vamos para o próximo. Sendo R, S e T paralelas, quais as medidas dos ângulos indicados por letras? Então, R, S e T são paralelas. E agora vamos com calma, vamos ver o que a gente consegue enxergar. Observe que isso aqui é 50, aqui também é 50. Por quê, professor? Porque eles são ângulos correspondentes. E x mais 50 tem que dar 180, logo o nosso x, é 130. O y vai ser 50. Por que que o y vai ser 50? Porque eles são correspondentes. Esse correspondente é esse. Ah, entendi. Se aqui é 150, aqui é 30. É o que falta para o 180. Eu tenho 60 mais 30. Eu tenho 90. Então, esse ângulo aqui só pode ser 90 graus. É um ângulo reto. E o Z, então, é 90 graus, porque eles são opostos pelo vértice. E agora faltou para a gente o W. Com calma. Se aqui é 60, aqui também é 60. Por quê? Porque eles são alternos internos. Se o Z é 90 graus, então eu vou fazer 90 mais 60, vai dar 150. Tá faltando quanto? 30. O meu W é 30. Por quê? Porque esses dois aqui são correspondentes. Poderia dizer que esse aqui também é correspondente a esse. W é 30. Tá certo? Então, X é 130, Y 50, Z 90 e o W 30. Bora para mais um? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam 4 ângulos agudos. A soma desses ângulos agudos é 102 graus e 2 minutos. Qual é a medida dos ângulos obtusos também formados? Então vamos com calma. Observe que aqui a gente não tem
não tem a representação. Vamos representar. Então, vamos pegar as duas retas paralelas, vamos considerar que essas duas retas aqui são paralelas, e vamos colocar uma reta transversal. Olha os ângulos aparecendo. Então, esses ângulos aqui, para a forma que a gente representou aqui, eles são os ângulos agudos. E eu tenho esses outros ângulos, que são os ângulos obtusos, medem mais do que 90 graus. O que ele está dizendo é que a soma desse, mais esse, mais esse, mais esse, que são os ângulos agudos, é 109 graus e 2 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar um valor de um ângulo desse. Eu vou pegar esse valor e vou dividir por 4. Então, eu vou pegar 109 graus e 2 minutos e vou dividir por 4. Como é que eu faço isso, professor? Vamos dividir os 109 graus primeiro. Vou pegar os 109 e vamos dividir por 4. Vamos armar aqui. 109 dividido por 4, eu vou pegar o 10 aqui. 2 vezes 4, 8. Para 10, deixa resto 2. Tem algarismo para baixar? Tem. Então, abaixa e divide. 29. Lembra que eu estou em graus, tá? 29 graus. Vai dar 7. 7 vezes 4 vai dar 28. Para 29, sobrou 1. Sobrou 1 o quê? Sobrou 1 grau. E vamos lembrar que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, agora, aqui eu não consigo mais efetuar a divisão. Então, eu tenho que essa conta aqui já tenho 27 graus. Agora, vamos ver os minutos. Então, aqui, 27 graus. Agora, vamos pegar 1 grau corresponde a 60 minutos, mas eu já tenho 2 minutos. Então, 60 aqui, mais 2, 62 minutos. E vamos dividir 62 minutos por 4. Vou pegar o 6, 6 dividido por 4 vai dar 1, vai sobrar 2. Tem algarismo para baixar? Tem. Abaixa e divide. 22 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 dá 20, para 22, 2. Não dá mais. Observa, sobrou então 2 minutos. Então, aqui deu 15 graus. Então, 27 graus, 15 minutos. E agora vamos dividir esses minutos. 1 minuto tem 60 segundos, só que são 2 minutos, então são 120 segundos. Vamos pegar os 120 segundos e vamos dividir por 4. Vamos pegar o 12, vai dar 3, 3 vezes 4, 12, para 12 nada. Tem algarismo para baixar? Tem. Abaixa e divide. 0 dividido por 4 dá 0. Então vai dar 30 segundos. E essa é a resposta. Na verdade, não é a resposta, perdão. Isso aqui equivale à medida desse ângulo agudo. Ele quer a medida dos ângulos obtusos. Então, 27 graus, 15 minutos e 30 segundos é a medida de cada ângulo obtuso. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 100 para achar qual é a medida desse ângulo aqui obtuso, que eu coloquei como verde. Eu vou ter que pegar e subtrair. 180 menos esse valor. Então, vamos lá. Então, os ângulos obtusos vai ser 180 graus menos esse valor, que é o que ele estava pedindo. Então, 180 graus eu vou escrever como 179 graus, 59 minutos e 60 segundos, tá? Isso aqui equivale à mesma coisa que 180 graus. E vou subtrair 27 graus, 15 minutos e 30 segundos. Então, se eu fizer essa subtração, 60 tira 30, 30. 59 tira 15, 44. E 179 tira 27, 152. E está aqui. Os ângulos obtusos medem 152 graus, 44 minutos e 30 segundos. Deixa-me aparecer aqui. Então, essa é uma questão... Peguei de um livro, tá? Bem interessante. Porque ela mexe com a relação entre graus, minutos e segundos. O que você tem que gravar?
Quando a gente fala de 1 grau corresponde a 60 minutos. E 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá? Essa é a relação. Boa questão, né? Interessante essa questão. Vamos lá, só conteúdo, vamos continuar, estamos chegando no final. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais internos, um dos quais excede o outro em 32 graus e 30 minutos. Determine a medida desses ângulos. Então, vamos lá. De novo, ó, não tem. Então, vamos representar. Ele diz que esses ângulos são colaterais internos. Então, eles estão do mesmo lado entre as retas paralelas. Então, vou chamar esse aqui de x e de y. E aí, o meu problema vai ser determinar quem é x e quem é y. Quais informações que eu tenho? A primeira informação, olhando para cá, eu sei que se eu somar os colaterais internos, medem 180 graus, essa soma. Então, eu chamei de x, e aqui eu chamei de y, x mais y mede 180 graus. E agora observa, um deles é maior, né? Um dos quais excede o outro em 32 graus e 30 segundos. O que ele está querendo dizer? Que a diferença entre eles é de 32 graus e 30 segundos. Então, como eu considerei aqui o obtuso o x, eu vou dizer que então que x menos y é 32 graus e 30 minutos. E agora vamos trabalhar com essas questões, com essas duas equações. Isso aqui é um sisteminha. O que eu vou fazer? Eu vou somar essas equações. Da onde apareceu essa ideia de você somar? É porque eu estou vendo aqui, ó, mais y e menos y. Uma das letras vai embora. Então, eu vou somar essas equações. O que vai acontecer? X mais x, 2x. Y menos y, zerou. Igual. Agora, eu vou pegar os 180, somar com 32. E manter os 30 segundos. Então, 180 mais 32 vai dar 212 graus e 30 segundos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir essa equaçãozinha por 2. Dividindo por 2, eu fico com x igual, dividindo 212 por 2, dá 106 graus. E 30 segundos dividido por 2 dá 15 segundos. Achei o valor do x. Agora eu preciso achar o valor do y. O y vai ser quem? Ó? Se eu sei que a soma dos dois é 180 e eu já tenho um deles, é só fazer 180 menos os 106 graus e 15 minutos. Aqui eu vou ter que mexer, né, no 180, então vai ficar 179 graus e 60 minutos. 179 graus e 60 minutos, é a mesma coisa que 180. E eu vou subtrair 106 graus e 15 minutos. Fazendo essa subtração, 60 tira 15 dá 45, e 179 tira 106 dá 73. Então, o outro ângulo vale 73 graus e 45 minutos. 9, acho que são 10, tá? Então, só tem mais uma. Se R é paralela a S, qual é o valor de x? Então, vamos lá. Então, aqui é o x que a gente quer, vamos traçar a paralela. Se aqui é 30, aqui também é 30. Justificativa, alternos internos. Se aqui é 110, aqui é 70. Professor, por quê? Porque essa soma aqui, ó, tem que dar 180, eles são colaterais internos. Então, o x vai ser 30 mais 70. X vai ser 100. Acredito que seja a última questão. Olhando aqui o vídeo já ficou grande. Duas retas paralelas e uma transversal determinam dois ângulos correspondentes, cujas medidas são 2x menos 30 graus e x mais 10 graus. Calcule a medida dos ângulos obtusos, cuidado, tá? Determinados por essas retas. Então, vamos lá.
Se eles são ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. Então, a gente pode dizer que 2x menos 30 é igual a x mais 10. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar x primeiro. Vamos tirar x dos dois lados. 2x tira x, fica x. X menos 30. Aqui, x tira x, vai embora. Sobra 10 aqui. Agora eu vou somar 30. X menos 30 com mais 30 zerou. Então, fica só o x igual a 10 mais 30, 40. Agora, cuidado, porque ele não quer o valor do x, ele quer a medida dos ângulos obtusos. Então, vamos ver quanto que, na verdade, vale esses ângulos. O que a gente achou é que o x vale 40 graus. Então, se o x vale 40 graus, esse ângulo vale 40 mais 10. 40 mais 10, 50 graus. Você poderia achar esse 50 graus, que é um ângulo agudo, por essa expressão ou por essa. Você poderia fazer 2 vezes 40, que daria 80. 80 menos 30, chegaria em 50. Então, o ângulo, na verdade, o ângulo agudo é de 50 graus. O obtuso é o que falta para 180. Então, o ângulo obtuso vai ser 180 menos os 50. 180 menos 50 dá 130. Acho que vai aparecer aqui, obrigado por assistir. Não, ainda tem mais. Mais uma, então. Vamos lá. Estou sem o controle aqui, eu não consigo ver quantas questões tem, tá? Mas vamos lá. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam 4 ângulos obtusos, cujas medidas somam 449 graus. Determine a medida de um dos ângulos agudos. Então, os ângulos obtusos, se a gente colocar aqui, seriam esses. Mesma relação, tá? Vamos pegar esse ângulo e vamos dividir isso aqui por 4. Vamos ver quanto é que dá. Vamos pegar o 4 inicialmente. 1 vezes 4, 4. Para 4, nada. Tem algarismo para baixar? Tem. Abaixo, divide. Vai dar 1 de novo. Resto 0. Vamos abaixar o 9. Aqui vai dar 2. E vai deixar como resto 1. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. 1 grau. Agora, a gente vai ter que transformar esse grau em minuto. 60 minutos. Então, já tenho 112 graus. E agora vamos dividir esse aqui, que são 60 minutos. Vamos pegar 60 minutos e dividir por 4. Vai dar 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. Tem algarismo para baixar? Tem. Abaixa e divide. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, deu 112 graus e 15 minutos. Observe que esses ângulos são os ângulos obtusos, né? Então, se eu quiser o ângulo agudo aqui, eu tenho que subtrair 180, né? 180 menos esse valor. Então, vai ficar 179 graus e 60 minutos menos 112 graus e 15 minutos. 60 menos 15 vai dar 45 e 179 menos 112 dá 67. Então, essa é a resposta, 67 graus e 45 minutos. E ainda tem mais. Duas retas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos internos expressos em graus por 13x sobre 2 menos 1, ou 13x meios, né? Menos 1 e 9 mais 4x. Determine a medida desses ângulos para que as retas sejam paralelas. Se eles são alternos internos, os ângulos alternos internos possuem a mesma medida. Então, a gente pode... Aí é trabalho de equação. Então, a gente vai escrever que 13x sobre 2 menos 1 é igual a 9 mais 4x. Observe que é uma equação que a gente teria, teoricamente, que tirar o MMC. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse número daqui, tá? Eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Quando eu multiplicar essa equação por 2, e aí eu tenho que fazer isso termo a termo. Esse 2 vai cortar com esse 2 aqui, vai deixar só 13x. Menos
Aí eu vou ter que fazer 1 vezes 2, 2, igual 9 vezes 2, 18, mais 4 vezes 2, 8, 8x. Olha que vantagem. Então, a vantagem de multiplicar foi que a gente eliminou a fração, o denominador, né? E agora fica mais fácil de a gente lidar. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar 8x dos dois lados. 13 menos 8 vai dar 5. 8x, né? Menos 2 igual a 18. 8x menos 8x zerou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2 aqui, ó. Então, vai ficar 5x menos 2 com mais 2 zerou, igual a 18 mais 2, que dá 20. Vou dividir os dois lados por 5. 5x, 5 dividido por 5 dá 1. Então, x igual 20 dividido por 5 dá 4. Então, o x é 4. Vamos ver qual é o valor do ângulo? Então, você pode escolher 13 vezes 4 dividido por 2 e tirar 1, ou fazer 9 mais 4 vezes 4. Eu vou usar essa daqui. Então, 9 mais 4x, porque eu quero saber qual é o ângulo, tá? Então, o x vale 4, então vai ser 9 mais 4 vezes 4. 4 vezes 4 são 16, e 16 mais 9 dá 25. Logo, esse ângulo aí é de 25 graus. Aqui apareceu o obrigado por assistir, e agora eu me despeço de vocês. Deixa eu ir para a câmera principal. Olhei aqui, quase 1 hora de vídeo, né? Então, se você chegou até o final, parabéns. Eu vou ver se na hora de editar, não prometo, mas eu vou subir esse vídeo do jeito que ele está e provavelmente eu faço os cortes, questão por questão, tá bom? Espero que esse vídeo te ajude. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.